Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os teus familiares. Estamos iniciando mais um momento devocional. Hoje vamos estar meditando em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 8, e vamos falar sobre a oração eficaz. Vamos ter um momento de oração primeiro. Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na tua presença nesse momento e te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de entrar na tua presença, Pai. Ó Deus, através do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, é que nós temos, ó Deus amado, ó Deus, essa oportunidade, Pai querido. E nós te louvamos por isso. Te louvamos, Deus, porque o Senhor realmente tem sido maravilhoso e misericordioso para conosco. O Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado, nos protegido, Pai querido. E nós, ó Deus, queremos viver para ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, perdoando os nossos pecados, purificando, Deus, toda a nossa iniquidade. Senhor, colocando, Senhor amado, um novo cante nos nossos lábios. Deus, que a nossa oração possa chegar diante de ti como aroma, como cheiro suave, Pai querido. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração e responder, Pai Santo. E nós te exaltamos a beleza da tua santidade, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nos protege, Pai querido. Pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque tu estás conosco, Pai. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Tu preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Tu unges, ó Deus, na nossa cabeça com óleo santo, ó Pai amado. O nosso caso transborda. E por isso, ó Deus, a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso desejo, esse é o nosso louvor, Pai querido, e nós queremos dessa forma, Senhor, dizer o quanto nós te amamos, o quanto, Deus, nós queremos viver para ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Tu és santo, Pai. Santo, 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 santo és o Senhor Deus do universo. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai querido, e que essa glória se manifeste nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda nesse momento, que através da leitura, ó Deus, da tua palavra, possamos ser edificados, ó Pai querido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto do nosso devocional de hoje, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. A oração eficaz. O texto nos diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Deus está nos exortando a estarmos sempre em contato com Ele, na presença dEle, buscando a sua direção. Se alguém está sofrendo, faça oração. Mas se está alegre, cante louvores. Ou seja, nós temos que estar glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Se tiver alguém doente, nós temos que chamar os presbíteros da igreja e pedir que eles orem sobre nós e nos unjam com óleo em nome do Senhor. E a palavra diz que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Essa é a promessa do Senhor. E Deus nos diz mais: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós vemos aqui que realmente o poder da oração, quando nós devemos colocar em prática uma vida de oração, recorrer ao Senhor em todo o tempo, como a palavra nos exorta, orar sem cessar, ou seja, uma atitude de oração diária, de manhã, de tarde, de noite, em comunhão com o Senhor. Nós temos que procurar ter essa intimidade com o Senhor, nós temos que procurar realmente viver uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor Jesus. O que Ele está pedindo para nós é que nós estejamos realmente dependendo dEle, em toda a situação. Se você está bem, você deve glorificar o Senhor. Se você não está bem, você deve buscar a sua presença para que Ele possa estar te abençoando, para que Ele possa estar te fortalecendo, para que Ele possa estar te ajudando. Mas o que nos chama a atenção nesse texto de hoje é especialmente a segunda parte do versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Olha aqui. A oração, na verdade, é um dos pilares fundamentais da vida cristã. É através da oração que nós nos conectamos com Deus, expressamos nossa adoração e gratidão e buscamos orientação e força para viver de acordo com a sua vontade. E a oração nada mais é do que comunhão com o Senhor. Nós temos que aprender a orar. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles falaram que João Batista tinha ensinado os seus discípulos a orar, e eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, e aí Jesus, ele ensinou, deu aquele modelo de oração, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a qual nós meditamos ontem, e vimos que para você orar Pai Nosso, você tem que ter intimidade com o Senhor, você tem que ter um relacionamento profundo com Deus, para que a oração possa fazer efeito na sua vida. Então, a oração é para nós, para o nosso espírito, como o ar é para os nossos pulmões, para o nosso corpo. Sem o ar, nós morremos, mas sem oração também, nós morremos espiritualmente. Então, é importante nós termos uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor todos os nossos caminhos, e aí Ele endireitará as nossas veredas. Se você quer ter sucesso na sua vida, ore mais, confia mais no Senhor, busque a presença do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque todas as suas decisões perante o Senhor. Você não se esqueça que você tem um Espírito Santo que está ao seu lado, te ajudando, intercedendo por você, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E esse texto aqui, ele começa nos exortando a orarmos com fervor, a oração fervorosa. E a oração fervorosa é aquela que vem do coração e é movida por uma paixão genuína por Deus. Ou seja, quando você realmente tem paixão por Deus, quando você ama Deus, quando você deseja estar na presença do Senhor, aí você pode realmente fazer uma oração fervorosa, porque você está sintonizado com Deus, você está ligado a Ele. E aí, como diz o salmista, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a esses, Deus lhe dará a revelar os seus segredos. Então, quando você teme o Senhor, você vai estar cada vez mais na presença dEle, buscando a direção dEle, tendo intimidade com Ele, e Ele vai, então, te guiando cada vez mais. Então, a sua oração pode ser fervorosa. E Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele disse, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém. Jesus, quando foi para o Pai, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro, o Consolador, o qual estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aconteceu lá em Pentecostes, está registrado lá em Atos capítulo 2. Jesus havia dito para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse também, mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo foi derramado e ele veio para ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você tem relação com Deus, quando você tem relação com o Espírito Santo, quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, ele vai atuar e vai agir em seu favor. Ele sonda o seu coração, ele sonda os nossos corações. Ele conhece a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, quando nós temos essa intimidade, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos orar em conformidade com a vontade do Senhor, porque nós estamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. E para isso, para você conhecer a vontade de Deus, você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você não pode se conformar com esse século, mas tem que transformar-se pela renovação da sua mente. Aí então você vai experimentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é preciso você estar num relacionamento com Deus. É preciso você derramar sua alma na presença do Senhor. É preciso você derramar o seu coração. Em segundo lugar, nós vemos aqui o poder da oração. A oração tem grande poder e eficácia. Jesus nos disse, Mateus registrou no capítulo 17, versículo 20, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, tereis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Olha o poder da oração. Não precisa de muita fé. Apenas do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente de todas.
você já tem poder suficiente para transportar um monte. E aí você precisa então, buscar realmente essa intimidade com o Senhor. Como que se adquire a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso a necessidade de você, como disse o salmista no Salmo 1, ter prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite. Como Deus disse para Josué, tomar o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então você vai ser bem sucedido. Então é necessário realmente você ter uma intimidade com Deus através da palavra. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Então nós precisamos também ter essa prática de orar diariamente, mas ler também a palavra de Deus diariamente. Então é preciso você investir tempo na leitura, não somente na leitura, mas na meditação, na aplicação da palavra na sua vida, para que você possa tomar cuidado de fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Ali tem a resposta para todas as suas indagações, para todos os seus problemas. Quando você realmente está passando por necessidade, coloque a sua vida no Senhor, se apegue à palavra, ore também a palavra. Nós temos que aprender a orar a palavra, porque os salmos, a maior parte dos salmos são orações que Davi e outros fizeram perante Deus e registraram. Então você pode orar os salmos. Então você tem que orar, você tem que ler a Bíblia em espírito de oração, fazendo aquele texto uma oração realmente, derramando seu coração, entendendo realmente o que está dizendo aquela palavra e tomando ela para si. E então ela vai ter poder na sua vida. Então, quando nós oramos, as coisas acontecem. John Wesley falou que parece que Deus não age sem que antes nós o peçamos. Por isso, Deus nos chama de seus cooperadores. Ele quer trabalhar conosco e através de nós, e nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a importância da oração na vida cristã, e é por isso que a palavra nos exorta, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Ou seja, é você ter uma vida de oração. É você estar em comunhão com o Senhor 24 horas por dia. Nós não podemos desassociar nossa vida eclesiástica da nossa vida secular. Nós temos apenas uma vida. E essa vida precisa ser vivida para a glória de Deus. Você não pode separar o domingo para o Senhor e durante toda a semana viver como você quer. Não, você tem que viver para a glória de Deus. Você precisa estar sintonizado com o Senhor. Você precisa derramar seu coração na presença do Senhor. Orar sem cessar é você estar sintonizado com Deus. Você está andando pelo caminho, você está conversando com Deus. Você tem que tomar uma decisão imediata. Aí você, antes de tomar essa decisão, ora em espírito, você consegue encontrar paz. Porque essa paz, que excede todo entendimento, ela vem ao nosso encontro quando nós realmente buscamos. Então é importante você ter uma vida de oração. É muito importante para o seu crescimento espiritual, para você ter sucesso em todos os seus empreendimentos. Em quarto lugar, a oração é um meio de comunicação com Deus. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Então, quando você entra na presença do Senhor, através da oração, você está se comunicando com Deus. E olha como é profunda essa palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Ou seja, nós temos que trocar as nossas preocupações por oração. Quantas vezes nós ficamos preocupados antecipadamente? E muitas vezes aquilo que nós estávamos aguardando não vem. Então, deixe para você sofrer se realmente vier a passar por algum infortúnio. Mas não fique premeditando que você vai passar por situações difíceis. Confie no Senhor. Porque Deus tem para nós uma vida plena, uma vida abundante. Nós temos que estar sempre confiando que Deus está no controle. Porque quando você pensa em coisas negativas, é isso que você vai receber. Jó, ele disse que aquilo que ele mais temia foi o que ele recebeu. Ele tinha medo que seus filhos pecassem, por isso ele oferecia sacrifício a Deus antes mesmo deles pecarem. Então, tudo aquilo que ele temia sobreveio sobre ele. O medo, ele vai anular a nossa fé. Então, você precisa confiar em Deus. Você precisa saber que você pertence a Deus. Se você realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
você está no relacionamento com Ele, você pertence a Ele, você é filho de Deus. Esta é a sua identidade. Você é um filho de Deus, você é filho de Deus. E imagine o que Deus pode fazer na sua vida e através dela, se você realmente se submeter a Ele. E aí, quando você faz isso, entrega os seus problemas, as suas dificuldades, as suas ansiedades para Deus, você desfruta de paz, uma paz plena, uma paz que excede todo entendimento. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz que Jesus nos oferece é uma paz verdadeira, genuína. É uma paz que realmente preenche os nossos corações. E aí nós podemos, então, desfrutar dessa paz. O homem não consegue entender. Como é que você está passando por dificuldades, você pode ter paz? Porque o homem sem Deus, quando vem os infortúnios, as dificuldades, ele se desespera, não sabe o que fazer. Muitas pessoas acabam até tirando a sua própria vida. Muitos outros entram em depressão e não resolve o problema. Você ficar preocupado não resolve o problema. Então, troque a preocupação pela oração. Converse com Deus. Conte para Ele suas dores. Conte para Ele suas necessidades. Louve o nome do Senhor. Viva intensamente na presença do Senhor. E você vai desfrutar da paz que somente Jesus Cristo pode te dar. Você vai, então, vencer toda e qualquer situação. Então, a oração eficaz, realmente, ela só vai acontecer quando nós tivermos um pleno relacionamento com o Senhor Jesus. Quando nós estivermos entendendo, de fato, que não é pelo que nós somos, mas é pelo que Jesus é. Não é pelo que nós fazemos coisas boas, mas fazemos coisas ruins também, mas é pelo que Jesus é. Por isso que Tiago faz a comparação aqui com Elias. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas dores, sujeito aos mesmos fracassos, mas ele orou com instância, ou seja, não desistiu. Na verdade, tinha intimidade com o Senhor, e ele orou para que não chovesse sobre a terra por 3 anos, 6 meses, e não choveu. E aí ele ora novamente, e o céu derrama chuva, e a terra faz germinar seus frutos. Então nós vemos aqui o poder da oração. E aí o que Tiago está dizendo, na verdade, o que Deus está dizendo para nós, através de Tiago, que nós temos poder na nossa oração. Nós temos que orar, mas nós temos que orar crendo, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem que se derramar na presença do Senhor, você tem que realmente olhar não para as aparências, não para as situações, não para as circunstâncias, mas orar para Deus, que é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te garante a vitória, é Ele que te conduz. Então, faça isso e você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. E você pode orar da seguinte forma, dizendo, Senhor, ajuda-nos a orar com fervor e sinceridade, sabendo que a oração tem grande poder e eficácia. Dá-nos a confiança em Ti e a certeza de que Tu ouves nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos, então, aplicar os ensinos de hoje? Em primeiro lugar, ore com fervor e sinceridade, sabendo que a oração tem grande poder e eficácia. Então, você tem que realmente ser persistente, mas você tem que ser sincero. A sua oração não pode sair apenas de boca para fora. Tem que sair do seu íntimo, do seu coração. Você precisa contar para Jesus a sua necessidade, quem sabe a sua decepção. Mas você precisa também dizer o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama. Você precisa glorificar o nome do Senhor. Então, ore com fervor, ore crendo, ore confiando. E com sinceridade de coração, porque Deus se agrada disso. Em segundo lugar, busque a comunicação com Deus através da oração. Então, tenha mais intimidade com o Senhor, se derrame na presença do Senhor. Faça como Maria, que estava aquedada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Marta ficou preocupada, mas Maria estava fazendo a melhor coisa. Então, às vezes, nós temos que parar tudo e entrar na presença do Senhor para ouvir a voz suave do Mestre. Em terceiro lugar, confie em Deus e na sua resposta às suas orações. Com certeza, Deus responde todas as nossas orações. Não tenha dúvida, Ele responde. Claro que no tempo dele, da forma dele, e para que a sua resposta seja afirmativa, você precisa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você precisa estar sintonizado com o Senhor. Jesus precisa estar em você. Você precisa estar em Jesus. E as palavras de Jesus precisam estar em você, para que você possa pedir o que você quiser e você possa, então, receber. E, em quarto lugar, ore sem cessar, sabendo que a oração ela é fundamental para a vida cristã. A oração é como a nossa respiração. Você precisa orar, você precisa se derramar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
que você aprenda a fazer a oração eficaz. Agora, não se ora bem vivendo mal. Não se ora com a vida em pecado. Você pode até orar colocando o seu arrependimento diante do Senhor, mas se você estiver qualquer situação que esteja contra a palavra do Senhor, vai impedir as suas orações. É importante você viver para Deus, você consagrar a sua vida, e aí você vai ter poder para orar. E não somente orar por você, mas orar por outros também, que é muito importante. Deus vai te abençoar cada vez mais. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ensine a confiar mais nele. Saiba que você e Deus é a maioria. Você e Deus é mais do que vencedor. Jesus sempre vai te conduzir em triunfo. Então tenha um relacionamento íntimo com ele, confia nele, entrega tudo, sem reservas. Confia nele e o mais ele fará. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, e nós vivermos. Fique com Deus.